Glorificado e bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estarmos aqui hoje para juntos abrirmos a Bíblia Sagrada e meditarmos naquilo que Deus tem para nossas vidas. Se você trouxe a sua Bíblia hoje à noite, eu quero convidá-lo a abrir comigo no Evangelho que escreveu Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, nós vamos ler a partir do versículo 13. Este é um conhecidíssimo texto das Escrituras e ele servirá de base para a nossa meditação hoje, nós que estamos pensando sobre a pessoa de Jesus Cristo. Afinal de contas, quem foi Jesus? Afinal de contas, o que fizeram de Jesus chamado Cristo? Vamos ler a palavra. Mateus 16, versículo 13 até o versículo 17. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Jonas, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Amém. Amado Deus, mais uma vez entramos na Tua presença para Te pedir, ó Deus, que Tu nos ajudes agora na meditação dessa palavra. Que nós que estamos aqui reunidos, todos aqueles que nos acompanham pelo DVD ou pela mensagem gravada em CD, que a Tua graça repouse também aonde eles estão. É o que eu Te peço, para a glória do nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quando nós falamos de Jesus, o Cristo de Nazaré, estamos nos referindo à pessoa mais singular da história da humanidade. Antes dele, depois dele, nunca houve um personagem como Jesus na história do mundo. Nós aceitamos que a revelação que nós temos dos evangelhos é verdadeira. O relato dos evangelhos é que nos trazem essa pessoa de Jesus. Se não tivéssemos os evangelhos, nós não teríamos acesso à pessoa de Jesus Cristo. Portanto, um historiador muito conhecido, chamado Will Durant, ele fala sobre Jesus Cristo no seu livro Cristo e César da seguinte maneira: os evangelistas mencionam muitos incidentes que meros inventores de histórias teriam ocultado. Por exemplo, a competição interna dos apóstolos por altas posições. A fuga desses apóstolos depois que Jesus foi preso. A negação de Pedro. O fracasso de Cristo em operar milagres na Galileia. As referências de alguns ouvintes a possíveis loucuras de Cristo e até a menção de que Jesus seria um endemoniado. As incertezas da missão e até quando Cristo confessou que ele era ignorante sobre o futuro e sobre o tempo vindouro. Então, essas confissões, esses momentos de amargura de Jesus que estão relatados, e até o grito de desespero dele da cruz,
Ninguém que leia essas cenas duvida que quem escreveu estava sendo honesto. Porque seria, e aí eu cito Will Durant, seria ainda mais incrível que apenas em uma geração, uns tantos homens simples e rudes, pescadores muito deles, inventassem uma personalidade tão poderosa e atraente como a de Jesus, uma moral tão elevada e uma tão inspiradora ideia da fraternidade humana. Depois de tanta crítica, as linhas gerais da vida, do caráter e dos ensinamentos de Cristo permanecem razoavelmente claras e constituem o acontecimento mais fascinante da história do homem ocidental. Quem foi, na verdade, Jesus? Os evangelistas procuram, nos 3 evangelhos chamados de evangelhos sinóticos, e no evangelho que é o evangelho de João, que tem uma teologia mais elevada. Nesses 4 evangelhos, eles procuram mostrar, evidenciar quem, na verdade, Jesus foi. Vamos tentar limpar aqui hoje à noite um pouco do cascalho que nos impede de perceber quem ele foi verdadeiramente. Nós não desejamos aquele Cristo piedoso dos teólogos, da religião oficial, que é mero objeto de estudo e que é mero tema de livros. Nós não queremos esse Cristo. Nós queremos entender quem foi Jesus. E para entendermos quem foi verdadeiramente Jesus, nós precisamos também descartar aquilo que o teólogo católico chamado Hugo Asman chama de Cristo agonizante, o Cristo moribundo. Esse Cristo da tradição latino-americana, que é um Cristo que se resigna, é um Cristo que não tem força, é um Cristo que tem um aspecto doentio, que parece que ele está doente. Nós não queremos esse Jesus. Nós não desejamos também conhecer o Cristo coberto de ouro, o Cristo que anda nos andores, o Cristo vestido de veludo, porque este Cristo está muito próximo das autoridades e do poder constituído. Nós não queremos o Cristo que é mero joguete de pastores que querem enriquecer. Não queremos o Cristo que é o Cristo que espera o dia do Apocalipse para mostrar que ele é tirano, que ele vem inaugurar um reino como um déspota bondoso. Não, nós não queremos esses Cristos. Nós queremos entender o Cristo dos evangelhos. Nós queremos entender o Cristo que está relatado nas páginas das Escrituras Sagradas. Tanto a esperança do povo judeu, como a concretização daquilo que os apóstolos testemunharam, e João disse que ele havia tocado naquele que era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Os relatos que nós temos dos evangelhos é que Jesus não aceitava que as pessoas fizessem dele o que ele não veio fazer. Jesus não aceitava que as pessoas transformassem ele numa coisa que ele não queria ser. Por isso é que ele não aceitou em Lucas capítulo 12, versículo de número 14, que transformassem ele no árbitro de disputas da divisão de uma herança entre irmãos. Ele disse: não, quem me pôs como juiz entre vocês? Coisas que vocês têm que decidir e que vocês precisam tomar decisão, não me ponham como árbitro. Ele se recusou, por exemplo, que dessem a ele o status de milagreiro. Quando as autoridades religiosas de Israel pediram que ele fizesse um sinal no céu, umzinho só, para que ele provasse a sua messianidade, ele disse: nenhum sinal será dado,
a não ser o sinal de Jonas, que ficou no ventre do grande peixe 3 dias e 3 noites, falando da sua morte. Ele recusou-se a assumir esse papel de milagreiro. Jesus recusou-se, por exemplo, a assumir o papel de líder político. Quando os discípulos, em Mateus capítulo 20, nos versículos de 21 a 27, estavam numa disputa interna para saber quem é que ia se sentar à esquerda e à direita. E a mãe de um deles, a mãe dos filhos de Zebedeu, foi até ele e disse: Senhor, vê como é que vai ser para os meus filhos sentarem um do lado, outro do outro. Jesus então fez a seguinte declaração. Ele disse: vocês sabem que os governantes deste mundo dominam e as pessoas importantes exercem poder, mas não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser se tornar importante no meu reino, você tem que aprender a ser servo. Se você quiser ser o primeiro, aprenda a ser escravo de todos. Então ele não aceitou o papel do político, ele não aceitou que ele assumisse o papel de político. Por isso que em Mateus capítulo 16, ele não aceitava que as pessoas dissessem a ele o que é que ele ia ser. Quando alguns disseram: tu és Elias, ou tu és Jeremias, ou tu és um dos profetas que ressuscitou, ele rechaçou que as pessoas dessem para ele a agenda de quem ele seria. Então, para entendermos melhor quem Jesus na verdade foi nas Escrituras, é preciso nós tirarmos o cascalho, tirarmos tudo aquilo que é entulho e irmos ao que a Bíblia realmente quer nos ensinar a respeito de Jesus. O que é que a Bíblia quer nos ensinar a respeito de Jesus? O que é que a Bíblia traz a respeito de Jesus? Para entendermos quem Jesus na verdade foi, nós precisamos entender qual foi o grande tema da sua mensagem. Porque se nós entendermos qual foi o grande tema da mensagem de Jesus, nós entenderemos quem foi na verdade Jesus. Qual foi o grande tema que Jesus trouxe? Qual foi a grande pregação de Cristo quando ele esteve aqui no mundo? Deixa eu dizer para vocês em primeiro lugar, o grande tema da mensagem de Jesus não foi ele mesmo. Jesus não falava de si. O grande tema da mensagem de Jesus não foi sequer uma revelação explícita de Deus. O grande tema da mensagem de Jesus foi o reino de Deus. Foi nesse tema que Jesus se ateve. Foi nesse tema que Jesus se prendeu. O reino de Deus. Jesus falou sobre o reino de Deus cerca de 90 vezes nos evangelhos. O tema dominante da mensagem de Jesus é que o reino de Deus havia chegado. Você diz: pastor, se Jesus não veio falar de si, ele não veio falar de Deus, ele veio falar do reino de Deus, como é que a gente conhece Deus se Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai? É que nós tínhamos que ver o Pai nos atos, nas atitudes, no comportamento. A mensagem de Jesus, a pregação de Jesus, o tema que Jesus abordava era o reino de Deus. E o que ele dizia sobre o reino de Deus? Ele dizia que o reino de Deus não é uma dimensão para além da história. O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é uma coisa que acontece nos ares. O reino de Deus não é uma realidade para fora da história e da realidade humana. Ele veio falar que o reino de Deus é um jeito de viver. É chegado o reino de Deus. É chegado o quê? Ele veio anunciar aos homens uma nova maneira de viver. Uma nova maneira de ordenar a nossa vida, de ordenar as nossas prioridades, de ordenar os nossos desejos, de ordenar as nossas ambições, de ordenar as nossas emoções. Ele veio, o reino de Deus é um jeito novo de viver, uma maneira nova de viver. Então,
qual é o tema dominante de Jesus, porque se aprendermos qual é o tema dominante de Jesus, nós vamos saber quem ele era. Jesus veio falar sobre o reino de Deus, uma nova maneira de viver, e uma nova maneira de viver em que ele colocou o mundo de ponta cabeça. O novo jeito de viver de Jesus é de ponta cabeça, é o contrário daquilo que a gente sabe, é o contrário daquilo que a gente carnal, daquilo que a gente naturalmente entende sobre viver. Por exemplo, ele disse que o novo jeito de viver é que os últimos são os primeiros. E isso ele disse em Marcos capítulo 10, versículo 31. Um novo jeito de viver, em que a pequenez das crianças é maior que a potência dos poderosos. Olha que lindo. Um novo jeito de viver, que a pequenez das crianças, isso está em Mateus 18, versículo de número 4, a pequenez das crianças é mais forte, é mais poderosa do que a potência dos poderosos. Um novo jeito de viver, em que não é a violência que ganha. Quem vai ser o dono do mundo é o manso. Porque ele disse que são felizes ou são bem-aventurados os mansos. Isso está no Sermão da Montanha, no capítulo de número 5. Quer dizer, um outro jeito de viver. A gente tem na nossa cabeça que quem ganha a parada é o violento, que quem ganha a parada é quem tem mais força, e ele então põe tudo de cabeça para baixo. Não são os poderosos que vão ser os donos do mundo. Os herdeiros do mundo serão os mansos. Ele fala um outro jeito de viver. Porque na nossa lógica, quem é que é mais forte? Quem mais manda. E aí Jesus disse, mas no meu reino é o contrário. Vamos colocar esse negócio de ponta cabeça. No meu reino, Lucas capítulo de número 22, os maiores são os que mais servem. Então, quem é maioral? É quem mais servir. Ele veio anunciar um reino de Deus, que é o oposto daquilo que nós vivemos. Portanto, quando ele anuncia este reino de Deus, nós já começamos a entender que Jesus não veio propor uma nova religião. Jesus não veio propor um novo esquema doutrinário. Jesus não veio propor um catecismo refinado. Jesus não veio ensinar para nós uma teologia mais lógica e coerente. Ele veio dizer aos homens que é chegado o reino. Quer dizer, é chegada a proposta de Deus de como nós devemos viver. Em segundo lugar, é importante nós percebermos que o pano de fundo do ministério de Jesus foi a denúncia de que o mundo do jeito que se encontra é uma negação da vontade de Deus. Eu vou repetir. O pano de fundo do ministério de Jesus foi a denúncia de que o mundo do jeito que está é a negação da vontade dos desígnios de Deus. O que Jesus veio fazer aqui no mundo? Primeiro, ele veio anunciar o reino. Segundo, ele veio dizer que o mundo, como nós olhamos, como nós o percebemos, ele não é parte da lógica criadora de Deus. Ele é uma ruptura, ele é uma quebra. O mundo está em aberta rebelião contra a vontade de Deus. Essa é a denúncia que faz parte do pano de fundo do ministério de Jesus. Portanto, a chegada do reino é o sinal que promove em nós esperança.
Chegou um novo jeito de viver num mundo que é contrário a ele. Chegou um novo jeito de viver num mundo que não faz a vontade de Deus. Pelo contrário, está em aberta rebelião contra a vontade de Deus. Portanto, quando nós conseguimos viver um pouquinho, não precisa ser muito, se a gente conseguir viver um pouquinho o reino de Deus entre os homens, se a gente conseguir viver um pedacinho só, o reino de Deus entre os homens, as pessoas, homens e mulheres, vão ter uma espécie de antepasto. Não é a linguagem do restaurante? Antes de você comer a comida principal, você come um antepasto. Um abre apetite. Né? Você chega num restaurante, tem aquela... É o corvé. É a entrada. É aquele pãozinho com manteiga. É uma azeitonazinha que ele coloca ali no prato, que a gente diz, mas para que isso? Isso aqui é para abrir o seu apetite. Quando a gente diz, é chegado o reino de Deus, e a gente mostra nos nossos atos, nas nossas ações, a gente gera no coração das pessoas fome pelo reino que é a nossa esperança utópica, que é o nosso desejo eterno, que é a nossa esperança para além da história. O que Jesus veio fazer? Ele veio viver entre os homens o reino de Deus. Então quem andava com Jesus dizia, quer dizer que é possível, veja. As pessoas sem dignidade são restauradas na sua dignidade. Os cegos veem. Os mortos vivem. É possível aquilo que a gente está esperando que vai acontecer um dia. Nós tivemos um gostinho, a gente provou. A gente põe na boca. A gente percebeu um pouquinho. Ele deu para a gente um pouquinho do que vai ser. Então, o ministério de Jesus é para tirar os homens de duas atitudes horríveis que nós podemos ter. Quais são essas duas atitudes? Primeiro, a atitude do desespero. Desespero. O que é desespero? Desespero é quando eu projeto para o futuro o que eu experimentei ontem. Gera desespero. Por exemplo, vamos olhar a história da humanidade no século XX. De 1900 até 1999. Ou até o ano 2000. Vamos olhar a história da humanidade nesses 100 anos, que foram os anos do século XX. Nós tivemos uma carnificina já nos primeiros anos do século, quando a Turquia literalmente invadiu e destruiu com os armênios. Nós tivemos o expurgo bolchevique, quando se instaurou a União Soviética, e milhões de russos foram mortos ou foram exilados nos campos de concentração. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, com 46 milhões de mortos. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, com mais de 6 milhões só de judeus mortos em campos de concentração. Nós tivemos a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã. Nós tivemos o Holocausto que aconteceu em Ruanda, que é um país do centro da África. Nós tivemos a morte estúpida de sérvios e bósnios. Nós tivemos tantas guerras nos anos que foram os anos do século XX. Ora, se eu pegar essa história e eu projetar essa história para o futuro, o que é que gera no meu coração? Desespero. Porque eu vou dizer, se foi assim, quem que me garante que não vai ser a continuação desses horrores no amanhã?
quando eu prego o reino de Deus, eu desmonto essa lógica do desespero. Por quê? Porque aquele que viveu no meio do no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da tirania, no meio do imperialismo, esse que viveu no meio de tudo isso que é horroroso, foi morto, foi crucificado, foi assassinado por homens, por uma elite religiosa, ele foi ostracizado. Esse que foi destruído, a morte não pôde segurá-lo, e ele venceu. E aí, quando eu projeto para o futuro, eu olho o amanhã e digo o seguinte: não, aquele que viveu a história e venceu, ele pode me dar esperança de que o amanhã vai ser diferente. E aí eu esvazio do meu coração o desespero. Uma outra atitude é a do otimismo alienado. Em outras palavras, eu olho para mim mesmo, olho para a nossa história, e aí eu tenho aquela coisa assim meio narcisista, de dizer assim: fizeram errado porque eles eram ignorantes, mas até agora, e da agora por diante vai ser tudo bem. Por que vai ser tudo bem? Porque nós existimos. Não, porque isso aí seria uma espécie de otimismo alienante. O que Jesus veio nos dizer? Jesus veio nos dizer que se nós quisermos que a história seja diferente, inspirado nele, de que ele não foi derrotado e que ele venceu a morte, nós podemos ser construtores de uma nova história. E nós podemos arregaçar a manga e nós podemos dizer assim: o mundo poderia caminhar de mal para pior, mas nós, os cristãos, vamos mostrar o reino de Deus entre os homens, vamos dar para eles o antepasto do que é o céu e o paraíso, e nós vamos então, animados por essa força, fazer com que o mundo seja diferente, com mais justiça, com mais solidariedade, com perdão e com salvação para todas as nações, de todas as tribos, raças e nações. Terceiro, nós estamos falando o que Jesus veio fazer. Jesus veio anunciar o reino, veio mostrar que o pano de fundo onde o reino se dá é um pano de fundo horroroso, mas que nesse pano de fundo nós podemos mostrar pequenos fachos de luz, dar um gostinho da água da vida para as pessoas, mostrar, não completamente, mas mostrar pouquinho do que vai ser o reino. E terceiro, ele veio para nos mostrar que nós não podemos esperar e não devemos esperar um porvir glorioso como apenas transferência da nossa esperança para o futuro. Você pode começar a experimentar vida eterna agora. Essa é a mensagem do reino. Vida em abundante é para agora. Eu não estou aqui de braços para cima esperando o meu porvir glorioso e empurrando a vida com a barriga de male a male. Não. Eu quero o reino de Deus, nem que seja um pouquinho, mas eu quero começar a experimentar o reino de Deus agora, um novo jeito de viver. Marcos 1:15. Tempo está chegado. O reino de Deus está próximo. Lucas 17, 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está ele, porque o reino de Deus está no meio de vocês. O reino de Deus é um novo jeito de viver, não que a gente está esperando para o dia que a gente vai morrer. É um novo jeito de viver aqui e agora.
Essa é a grande proposta de Jesus. Porque ele tinha esse desejo de mostrar o reino de Deus entre os homens. É muito interessante nós prestarmos atenção que Jesus não foi o tema da pregação de si mesmo, ele nunca pregou de si mesmo. Ele não quis ensinar uma nova teologia, uma nova doutrina. Ele veio propor aos homens que eles podem começar a experimentar agora o que um dia nós vamos experimentar de uma maneira completa. Por isso é que salvação na Bíblia tem uma dimensão tão grande. No ministério de Cristo, ser salvo não é ganhar um passaporte para ir para o céu. No ministério de Cristo, ser salvo não é ter um selo que me diz que no dia que eu vou entrar no céu e tiver lá o anjo, ou tiver quem for lá na porta, né? A religião popular brasileira diz que é São Pedro. Eu não sei quem está lá na porta, mas quem estiver lá na porta, eu mostrar o selo e dizer, está aqui, ó, posso entrar. Não é essa a dimensão, ela tem uma dimensão mais profunda. No Novo Testamento, a palavra salvação no ministério de Jesus é ampla. Por exemplo, Zaqueu achou salvação por quê? Porque ele assumiu a sua história de uma maneira radical e disse que ia ter um novo jeito de lidar com o dinheiro e com a riqueza. Jesus disse, hoje entrou salvação nessa casa. Em Lucas, capítulo 7, versículo 50, tem uma mulher de reputação duvidosa que se joga aos pés de Jesus e ela ama com tanta intensidade Jesus, que Jesus diz, essa mulher encontrou salvação. Por quê? Porque disse o catecismo da igreja? Não, porque ela, sendo uma mulher profissional do sexo, tinha conseguido amar com uma intensidade bonita. Vejam, é salvação não para o dia que a gente morrer, é salvação para a vida. Jesus disse, essa mulher foi salva. Vejam, 10 leprosos foram tocados e curados. Um só voltou. E esse um que voltou, Jesus disse assim, você achou salvação. Isso nós encontramos em Mateus capítulo 10, versículo 22. Salvação por quê? Porque esse leproso que voltou foi agradecido. Vejam que é salvação para um novo jeito de viver. É chegado o reino de Deus, porque é um novo jeito de viver, agora com amor, sabendo lidar com dinheiro, sabendo lidar com gratidão. É um novo jeito de viver. Serão salvos aqueles que abraçam a radicalidade do Evangelho, de tal maneira que em Mateus capítulo 19, versículo 25, aqueles que abraçam a causa, e agora tem uma razão pela qual eles vivem. Jesus disse, aquele que deixa pai, mãe, irmãos, pai, por mim será salvo. É um novo jeito de viver. É um novo jeito de você ordenar a sua vida. Quem é Jesus? Jesus é o evangelista por excelência, porque ele está ensinando às pessoas uma nova maneira de viver, uma nova maneira de organizar a vida. Por isso é que na parábola do filho pródigo, o pai diz para o irmão mais velho, diz, esse meu filho estava perdido e foi achado. Quer dizer o quê? Que ao voltar para casa, ele encontrou salvação. Salvação não é carimbar um diploma de que eu vou para o céu, é assumir uma nova maneira de viver. Por isso é que a primeira pregação de Jesus foi
arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Vamos viver uma nova maneira, vamos expandir a mente, vamos mudar os nossos valores, vamos reavaliar as nossas prioridades. Ele foi tratado de diferentes formas. O título que ele mesmo dava a si era Filho do Homem. Jesus chamou-se de Filho do Homem várias vezes. E na Bíblia, cerca de 85 vezes, ele é chamado de Filho do Homem. Se não me engano, a única vez que Jesus, eu posso estar enganado, mas eu imagino que a única vez que Jesus fala de si mesmo como Nazareno é quando ele se apresenta a Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, e diz: eu sou Jesus, o Nazareno que você persegue. Mas todas as outras vezes esse título, Nazareno, foi dado ou pelos apóstolos, ou foi dado pelo povo daquela época. Em algumas outras circunstâncias ele é chamado de Filho de Deus. E é interessante que ser chamado de Filho de Deus foi muito usado pelos demônios, foi muito usado pelo diabo, quando se referia a Cristo. E fora do Evangelho de João, eu creio que nenhuma vez nos evangelhos sinóticos ele se chama de Filho de Deus. Mas ele é chamado de mestre. Diversas vezes ele é chamado de mestre. E no sentido de que ele é chamado de mestre, no sentido de que ele é aquele que ensina, que mostra o caminho, é o mentor, é aquele que tem um aprendiz debaixo da sua tutela. E é chamado também nos evangelhos várias e várias vezes de Senhor. É amplamente usado, sempre com conotações, desde Senhor no sentido de título, assim como a gente chama uma pessoa com respeito, até para dizer que ele é o Senhor da história. Agora é interessante nós percebermos que nesses tratamentos e nesses títulos que Jesus teve, todos eles estão querendo mostrar um pouco a respeito de Jesus, para que nós tenhamos sempre em mente que aquilo que Jesus foi está atrelado com aquilo que ele fez, com aquilo que ele viveu, com aquilo que ele respirou aqui na terra. Então é impossível a gente falar de Jesus, porque eu ouço às vezes as pessoas falarem Jesus, 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 e aí eu pergunto: você sabe o que ele veio fazer? Você sabe qual foi a missão dele? Porque se você fala de Jesus, fala Jesus, Jesus, e essa palavra é tão comum, tem música de Jesus, tem quadro de Jesus, tem poema de Jesus, tem feira para Jesus, tem show para Jesus, tem tudo para Jesus. A gente fala tanto que a gente se esquece que Jesus e a missão, Jesus e o propósito da vinda dele aqui ao mundo não podem ser desassociados. Ele veio mostrar aos homens uma nova maneira de viver. Ele veio dizer que o mundo como o mundo está errado. Não é assim que a gente tem que viver. Ele tem uma outra proposta. E se nós nos atrevermos a abraçar a proposta dele, nós podemos já agora, nessa vida, começar a experimentar o reino de Deus. Não precisa esperar morrer. Você já pode começar a experimentar o reino de Deus entre os homens. E quando nós experimentamos o reino de Deus entre os homens, nós sinalizamos esperança para o mundo. E nós dizemos para o mundo que o mundo não precisa se desesperar, porque o futuro que nós olhamos para ele não é um futuro de desespero, porque o mais frágil dos galileus, o mais frágil nazareno, venceu a morte, e hoje ele está assentado à destra de Deus Pai, e tem um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, e toda língua confesse que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Para Jesus cumprir essa missão, ele precisou se conformar, se adequar a certas e determinadas condições. Para que Jesus pudesse propor a chegada do reino, um outro jeito de viver, ele teve que se adequar a certas condições. Qual foi a primeira condição que Jesus teve que se adequar? Primeiro, ele teve que viver como uma pessoa humana, integralmente restrito às condições dos seres humanos. Ora, se ele está propondo uma nova maneira de viver, e ele vive essa nova maneira como Deus, o diabo podia imediatamente impugnar e dizer: aí não vale. Você está propondo um novo jeito de viver, mas você é Deus. Eu queria que você vivesse uma nova maneira de viver como gente. Exatamente como eu. Viver do jeito que você está propondo viver, sendo Deus, é fácil. Eu gostaria de ver você vivendo, Jesus, o que você está propondo, se você tivesse coragem de viver integralmente a condição humana. Aí a Bíblia Sagrada diz em Filipenses capítulo 2, que ele, sendo na forma de Deus, não teve por motivo de roubo se tornar igual a Deus, e aí ele se esvaziou, tornando-se semelhante a nós. Mas esse esvaziar é um problema, porque ele é Deus. E Deus não pode, por definição, deixar de ser Deus. Então eu gosto muito de fazer essa figura de linguagem. Vamos imaginar que eu entrasse num ringue de boxe e eu fosse forte, musculoso, peso pesado. Vamos imaginar, eu não sou, mas vamos imaginar. Tivesse 120 quilos de músculo, de aço. E entrasse para lutar comigo um adolescente da minha igreja. Nós vamos para o ringue, e é um menino que tem 14 anos de idade, 15 anos de idade, nem músculo tem direito ainda. Franzinozinho, raquíticozinho. E eu, quando vejo o meu oponente, eu digo para ele assim: eu não posso lutar com você, porque é desigual essa luta. Então eu vou fazer o seguinte: para eu lutar em pé de igualdade com você, eu, por exemplo, que sou canhoto, eu diria assim: eu vou colocar esse meu braço esquerdo aqui do lado, que é o meu melhor braço, e eu vou lutar só com o direito. E aí a gente vai para a luta. Eu só vou com o direito, porque aí a gente mais ou menos equilibra a luta. Então veja o que Jesus fez. Ele veio ao mundo, ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Mas quando ele entra no palco da vida, ele, vamos imaginar, é só uma figura de linguagem, é só para vocês entenderem. Ele pega o lado divino dele, que não é um lado, não tem assim um lado, é só uma forma da gente entender, e põe aqui para trás e diz assim: eu vou viver a vida sem nunca me valer do meu lado divino. E vou viver integralmente a condição humana de vocês, sem nunca apelar para o divino, sem jamais me valer da minha onipotência, sem jamais me valer daquilo que em mim é inato, faz parte do meu ser, porque Ele criou todas as coisas que vieram a existir pelo poder da sua palavra. E Ele entra no ringue da vida sem usar o poder divino dele. Então a história do nascimento de Cristo já começa enviesada. Ele nasce de uma forma enviesada, porque naquela época em que ele nasceu,
já havia no mundo diversas fábulas, diversos mitos, diversas lendas sobre um Deus homem que viria abençoar o mundo. Só que esse Deus homem que viria abençoar o mundo já nascia poderoso. Hércules, por exemplo, no berço, ele já esmagou a cabeça de não sei quantas serpentes. Jesus nasce já com a história enviesada. Por quê? Porque José nem é considerado e nem pode ser considerado o seu pai biológico. Já paira uma dúvida sobre a sua paternidade. E ele, ao nascer de Maria de Nazaré, que era uma camponesa sem pedigree nenhum, ele nasce, e aí eu não consigo explicar a história desse Deus que vem nascer numa região remotíssima, lá de Israel, do planeta Terra, viveu num lugarejo tão ridículo que os habitantes desse lugarejo sofriam preconceitos, rodeou-se a vida inteira de pescadores e de pessoas simples. Eram pescadores que manejavam seus barcos de maneira primitiva, homens de tosca leitura, homens ambiciosos como quaisquer outros. Quando ele selecionou os seus primeiros discípulos, ele não levou em conta nobre nascimento e nem levou em conta a grandeza deles. E assim Jesus viveu, sem jamais ter sido poupado ou sem jamais ganhar nenhuma vantagem em nada. Ele nasceu e o líder político da região dele era cruel. Quando ele nasceu, o diabo já quis cercá-lo e destruí-lo com tentações depois que ele já estava adulto. E por mais que o diabo tentasse, não conseguiu derrubá-lo. Ele se esvaziou de si. Jesus se esvaziou das prerrogativas de reivindicar qualquer coisa para si, para poder ele se entregar totalmente por nós. Essa é a mensagem mais linda que nós podemos pregar. Um homem que nasceu num berço em que o capim que forrava o berço era a comida dos animais. Por anos, o único púlpito que ele teve era a mesa da carpintaria da casa do seu pai. Ele andava a pé, ele não tinha teletransporte para ir de um lugar para outro, comia a mesma comida dos seus discípulos, vestia as mesmas roupas que os seus discípulos viviam. E aí, meus queridos irmãos, está a mensagem mais linda do cristianismo, é que Deus se fez gente para habitar entre nós. Quando eu olho para Jesus, eu tenho que reavaliar o meu conceito de gente, e quando eu olho para Jesus, eu tenho que reavaliar o meu conceito de quem Deus é, porque Ele foi literalmente um homem, filho do homem, filho de Davi. Ele disse: eu sou a verdade, mas ele foi julgado com provas falsas, traído por um amigo próximo, e foi julgado por um júri que estava nas caladas da noite, por um juiz que foi um covarde. E aquele que dizia para todos que daria ânimo para a alma, na cruz grita: meu Deus, por que tu me desamparaste? Ele dizia ser um com o Pai, mas quando olhamos para ele, ele estava tão destroçado que o profeta Isaías, 750 anos antes dele nascer, disse: quando olhamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele disse: eu sou a vida, mas foi o primeiro a morrer entre os 3 que foram crucificados naquele dia. Então, quando a gente olha para ele, nós temos que rever a nossa ideia de como deve ser a vida. Porque a grande lógica religiosa é que eu sirvo a Deus para que Deus me dê um upgrade, uma vantagem, uma ajudazinha, uma mãozinha, um pistolão, que Deus de alguma maneira quebre meu galho, para que eu não tenha que sofrer como os demais.
Essa é a grande lógica da religião. Deus me ajuda, porque a vida é dura. Tem assalto, tem morte, tem doença, me ajuda. Essa é a história de toda a religião. Me dá um tônico, me dá uma injeção, me dá um puxão pelo braço, me tira daqui, porque eu não quero sofrer como os demais. E o jeito de viver que Jesus vem propor para nós é dizer assim: olha, eu passei pela vida sem pedir isso ao Pai. Porque houve um determinado momento no capítulo 12 do Evangelho de João, que ele diz, as palavras de Jesus, olha que quem está falando aqui é Jesus. Ele diz assim: minha alma está angustiada até a morte. E o que é que vou fazer? O que é que eu digo? Livra-me desta hora? Não. Dizer isso para o Pai? Não. Porque foi para isso precisamente que eu vim. Queridos, a mensagem do Evangelho é que você, querido, que passa pela vida e diz assim: eu nunca levei vantagem em nada. Minha vida sempre foi dura, pastor, eu nasci de um lar que meu pai, minha mãe, meus irmãos, tudo foi muito difícil para mim. Eu estudei num colégio que não tinha nada a ver. Eu vivi numa vizinhança que não tinha nada a ver. Pastor, qual é a minha esperança? A minha esperança é: olhe para aquele frágil Galileu de Nazaré. Ele viveu igualzinho a você e ele venceu. E se ele venceu, você pode vencer também. Louvado seja o Senhor. Jesus foi uma pessoa que jamais se deixou prender por qualquer esquema. Qualquer esquema. Jesus nunca permitiu camisas de forças nele. Então todo sistema que tenta prender, formatar, emoldurar os atos de Jesus, ou criar uma metodologia em cima das decisões de Cristo, vai fracassar. Quem foi Jesus? Jesus foi uma pessoa absolutamente livre. Ele viveu com liberdade. Por exemplo, ele foi livre para defender a vida e não a instituição do sábado. Porque ele disse em Mateus 12:12, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto é permitido fazer o bem no sábado. Ele não aceitou as peias da religiosidade. Quando trouxeram uma mulher apanhada na própria ato do adultério, flagrada cometendo o adultério, e eles quiseram apedrejá-lo, Jesus escreveu na terra. Eles se sentiram acusados e foram embora. E Jesus olhou então para a mulher, em João capítulo 8, e disse para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Pois então eu me sinto livre para quebrar com as peias da religiosidade e dizer para ti: mulher, eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Ele foi uma pessoa que não teve medo de elogiar pessoas fora do círculo religioso. Porque a gente acha que só dentro do nosso arraial religioso é que tem gente boa. Jesus olhou para fora do arraial e disse: tem gente boa lá fora também. Tanto que ele disse que tinha gente boa lá fora, que um centurião, soldado romano, Jesus olhou para esse soldado romano e disse: não encontrei em Israel ninguém que tivesse uma fé do tamanho da fé deste homem. Chamou um samaritano, dizendo uma perfeita representação do que ele veio fazer, buscar o que estava perdido. Jesus abriu mão de ser coerente. E eu gosto sempre de dizer, e eu não tenho medo de repetir, o Deus da Bíblia é mais amoroso do que consistente. Aleluia por isso.
Porque se Deus fosse consistente e não amoroso, eu já estaria perdido há muito tempo. É porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã que eu estou aqui hoje à noite. E Jesus mostrou isso quando uma mulher cananeia, nem judia era, pediu a ajuda de Jesus por causa da sua filha. E Jesus, que tinha dito para os apóstolos: eu vim para a casa perdida de Israel, Jesus disse: eu vou pagar o preço de ser incoerente. E abençoou aquela mulher, dizendo para ela: mulher, grande é a sua fé, seja conforme o que você me pediu. Vejam, queridos irmãos, Jesus é a expressão de Deus para que nós aprendamos a viver o reino de Deus em liberdade. O reino de Deus em liberdade, sermos livres, livre de culpa, livre da lógica sequencial do Antigo Testamento, livre da lei, livre da lógica: se fizer, paga, se não fizer, não paga, se fizer, padece, se não fizer, padece. Essa lógica está quebrada em nome do amor, para que nós pudéssemos viver a expressão maior da graça entre os homens. Foi para isso que Jesus veio, para que nós não tentemos colocá-lo dentro de fórmulas teológicas nenhuma. Todas as fórmulas teológicas que tentam enquadrar Jesus são banais. Todos os pastores que tentam segurar os atos de Jesus dentro de uma teologia são tontos. Todos os evangelistas que imaginam com antecedência o que ele vai fazer amanhã são irresponsáveis. Sabe por quê? Porque Jesus não veio discutir sobre pureza. Jesus veio ensinar as pessoas a serem puras. Jesus não veio arrazoar sobre o sofrimento. Jesus veio acolher o que pranteava. Jesus não veio escrever teorias filosóficas e teológicas. Jesus veio nos ensinar a viver a vida de acordo com o projeto do reino de Deus e no poder do Espírito dele. Jesus viveu toda a plenitude do amor de Deus pela humanidade. Aleluia. Queridos, falar de Jesus é falar de Deus Pai. Toda a teologia está na cristologia. Por que é que nós entendemos que Deus é um pastor do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque quando eu estou cansado, eu me lembro das palavras de Jesus em Mateus capítulo 11. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por que Cristo é a nossa esperança da glória? Porque Ele disse: não andeis ansiosos quanto ao comer e quanto ao vestir. Por que é que Ele é o meu mestre? Porque um dia desses que eu deveria buscar as minhas próprias necessidades, eu me lembrei das palavras dele: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Com os pecadores ele foi compassivo, com as crianças ele foi amoroso, com os doentes ele foi um agente de cura, com os inquiridores ele foi responsivo. Por isso, querido, eu quero lhe dizer que na hora que você estiver com a alma aflita, que você disser: eu não sei para onde ir, para o que lado me voltar, olhe para Jesus, porque Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Ele é a nossa esperança da glória, Ele é a razão do nosso viver. Por isso que nós, os cristãos, quando falamos de Jesus, estamos falando da razão do nosso viver, estamos falando do nosso mestre que nos indica o caminho. Ele é o nosso norte, Ele é a nossa pedra angular, Ele é a coluna da nossa fé, Ele é a âncora da nossa vida. É em Jesus que nós organizamos a nossa história. Meus queridos irmãos, Ele é visto por nós, os cristãos, como comandante em chefe das hostes celestiais. Ele é o rei de servas e servos anônimos que andam pelo mundo empunhando este livro sagrado. Ele é o pontífice máximo da igreja lavada pelo seu sangue. Ele é o reitor de toda sabedoria. Ele é o duque que reina entre os pobres. Ele é o barão das cortes dos miseráveis do mundo. Ele é o
príncipe da paz, Ele é o fiel jardineiro que cuida da árvore da vida, Ele é o saqueador do inferno, Ele é o conquistador da morte, Ele é o proprietário vitalício dos confins do universo, Ele é o presidente do Supremo Tribunal das causas perdidas, Ele é o meu amigo, Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Senhor eterno. Aleluia! Ele merece que homens e mulheres, ateus e crentes, sábios e indoutos, judeus e gentios, ricos e pobres, a elite, a multidão anônima dos povos, todos, absolutamente todos, se joguem aos seus pés e proclamem que Ele é Senhor, porque as suas armas não são carnais, Ele veio para salvar, mas salvar para que nós possamos experimentar o reino de Deus entre os homens. Ele veio para ser servido? Não. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Por isso, meu querido irmão, Jesus é a razão do nosso viver. Porque Ele nos ensinou que é possível viver um novo jeito, o jeito de Deus, que nós nos atrevemos a abraçar no poder do Espírito Santo. E é isso que nós queremos fazer. Fique em pé comigo hoje à noite. Aleluia, nós louvamos o Teu nome nesta noite, adoramos o Teu nome na beleza da Tua santidade, glorificamos a Ti por quem Tu és, adoramos, ó Deus, a Tua glória. Tu és o Senhor da nossa história, Tu és a razão do nosso viver. Adore a Ele. Nós não temos nada que Te pedir, temos hoje aqui reconhecer a Tua glória. Abraçamos, ó Deus, o Teu jeito de viver, abraçamos e normatizamos a nossa vida de acordo com os Teus princípios, vivemos de acordo com a Tua vontade. Vivemos, ó Deus, queremos ordenar a nossa história de acordo com a Tua vontade, queremos olhar para o amanhã, queremos viver a verdade de Deus, queremos viver e abraçar a verdade de Deus hoje à noite. Ó Espírito Santo, balança com as nossas estruturas hoje à noite, balança com as nossas estruturas, que o perdido se ache hoje à noite, que o que não sabe amar encontre um jeito de amar, que o que não perdoa aprenda a perdoar, que o que tem duas capas abra mão de uma, que nós hoje abracemos o jeito de Jesus de viver. É chegado o reino de Deus entre os homens e nós queremos viver essa verdade, nós queremos viver essa verdade. Louvado seja o Teu nome hoje à noite, louvado seja o Teu nome hoje à noite. Aleluia, aleluia, glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Diga comigo, glória ao Cordeiro de Deus. Aquele que venceu é o meu Senhor, é a minha inspiração, e é nos Teus passos que quero andar. Aleluia, aleluia, aleluia. Que bom! Espero que a mensagem tenha realmente produzido aquilo para o qual Deus a designou. Eu espero que você medite e que você não apenas ouça com os ouvidos, mas que você permita que essa mensagem que você acabou de ouvir seja o novo norte da sua história, seja o novo chão onde você vai colocar os seus pés e seja a inspiração para que você possa olhar para o amanhã, para o futuro com esperança, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Deus abençoe sua vida.